A Petrobras está sem presidente desde a demissão na semana passada, no começo da semana passada, do general Joaquim Silva e Luna. Joaquim Luna e Silva, desculpe. E o Adriano Pires confirmou ao governo que não aceita a indicação para a presidência, depois que já foi denunciado que seria incompatível com as atividades dele como consultor. Eu acho engraçado quando os caras falam, ele não aceitou. Não é que ele não aceitou, é que nem aquele ministro da Educação que não assumiu porque descobriram que o currículo dele era falso. Não é que o cara pede demissão porque descobriram porque ele viu que é incompatível. Ele ia aceitar, ele aceitou o convite. É que a Petrobras, para poder vender ações lá fora, não pensem que foi governança. O próprio Luna falou de regras de governança como se isso tivesse sido uma resposta interna da Petrobras à Lava Jato. Não. Para vender ações na Bolsa de Nova York, você tem que ter regras de governança internacionais. E, entre essas regras, empresas que colocam ações na Bolsa têm que ter comitês de ética. Facebook tem. Google tem, Apple tem, Microsoft, todos eles têm. Petrobras tem. E a Petrobras teve que criar o dela. Criar o dela. Não tinha. Aí o comitê denunciou que tanto o Landim, o César Landim, quanto o Adriano eram pessoas que tinham interesses na Petrobras. E que iam lá para defender esses interesses. Eles não estavam preocupados com o preço da gasolina na bomba. Novamente, bolsonaristas. Que país é esse? O capitão que está na presidência não tem um gabinete institucional? Ele não tem a ABIN? Ele não recebe relatório com o nome dos caras que ele indica? Ou não? Os caras da ABIN coçam de manhã para passar pomada à tarde, para não ficar em carne viva. Eles estão lá para isso. Quer dizer, ele ia colocar dois caras na diretoria, porque ele está indignado com o preço do combustível, e os caras iam defender interesses privados dentro da Petrobras. Por isso que eu digo, tem que privatizar, acabar de privatizar a Petrobras. Acabou. Entrega ela para a iniciativa privada. Ah, mas e o combustível? A resposta é tão clara, eu já dei aqui. A União pega todos os dividendos que ela recebeu, porque a maior beneficiada... Vamos acabar com a hipocrisia. Né, Paulo Guedes? A maior beneficiada pela alta do preço dos combustíveis é a União Federal, porque ela é a maior acionista da Petrobras. Ou seja, eu vejo o Lula, Ciro, falando que a Petrobras está deixando gente rica. Em primeiro lugar, são fundos de pensão, são aposentados americanos, aposentados ingleses, aposentados franceses que são acionistas da Petrobras. Mas o maior acionista é a União Federal. Pega o lucro e cria um fundo de subsídio para segurar o preço. Acabou o problema. Eu já cansei de dizer aqui, acabou o problema. Sem mexer na estrutura da Petrobras e sem causar impacto político. Mas não, eles querem colocar ladrão em tudo que é lado. Porque Valdemar da Costa Neto e Ciro Nogueira são dois bandidos. Bandido de número no peito. Eles não têm limites, eles querem colocar a mão em tudo e o Bolsonaro tá junto porque tá facilitando. O cara que deixa a porta aberta para o bandido entrar, o cara que fica no carro esperando para dar fuga. Não é diferente. Como é que você pode pensar na hipocrisia dessa gente e não se revoltar? O lucro que o governo, que a União recebeu da Petrobras era suficiente para manter o preço da gasolina, do óleo diesel, nos patamares de 2019.
Era só criar um fundo e vejam bem, eu quero que alguém diga que eu estou errado em valores. Com 50% do lucro do governo. E eu já dei uma outra ideia aqui, porque vamos então vamos rachar com todo mundo, 10% do lucro da Petrobras todo ano forma um fundo de amortização, que vai ser usado quando o preço do petróleo chegar num ponto que vai afetar toda a cadeia econômica. Então, é todo acionista da Petrobras tendo que ter preocupação social. 10% do lucro. Isso demonstra preocupação social. Então, além da União destinar metade do seu, os outros acionistas particulares destinam 10% para esse fundo que repõe a conta da empresa se ela precisar, se o reajuste for impactar na economia acima de um determinado percentual. Ou seja, deu para entender que existem formas de evitar o impacto inflacionário dos combustíveis tendo um mínimo de bom senso. E aí a gente tem até 30 de abril para declarar imposto de renda. E eu tenho nojo, quando eu estou fazendo imposto de renda, de pensar no Valdemar da Costa Neto e no Ciro Nogueira, porque é para eles que o dinheiro está indo. De ver que o Gedel, que estava com 50 milhões em casa, virou administrador da penitenciária onde ele estava preso. Isso se chama dar a volta por cima. É enojante ver o que aconteceu com os processos do Lula por uma incompetência relativa. Eu concordo quando as pessoas batem no Supremo, quando as pessoas, mas sem Supremo, sem democracia. Sem Congresso, sem democracia. Agora a gente tem a chance de, numa eleição, virar o jogo. E vão votar nos mesmos. Porque enquanto Eduardo Bolsonaro for o deputado federal mais votado de São Paulo, enquanto Flávio Bolsonaro for eleito senador no Rio, enquanto Ciro Nogueira for deputado, e o Valdemar da Costa Neto só não vai ser deputado porque está inelegível ainda. Eu garanto a vocês, se ele fosse candidato, ele estava eleito. Ia virar deputado. É inacreditável que este país se transformou. E, na verdade, o que esse país é. Quando a gente consegue, muita gente criticou outro dia, eu tenho ouvido isso desde que, mas eu ouvi críticas pesadas um outro dia sobre a chapa Lula-Alckmin. Na política, quando você tem um inimigo comum, esse tipo de aliança é justificável. Eu vou lembrar uma, para quem fica agora criticando isso. Eu vejo gente ignorante, dizendo, nossa, o Alckmin se desmoralizou comigo. Quando Juscelino Kubitschek e João Goulart se uniram a Carlos Lacerda, o maior canalha que a história política desse país já produziu, e criaram a Frente Ampla, é porque eles tinham um inimigo comum, que era a ditadura militar. E ninguém questionou Juscelino ou Jango em relação a Carlos Lacerda. Mas eles tinham um inimigo comum. Mesmo que esse inimigo, mesmo que esse aliado tenha sido o responsável pelo próprio golpe, ou um dos responsáveis pelo próprio golpe. Na verdade, um dos maiores canalhas que a história desse país produziu. Então, se a gente não pensar nesta eleição que está aí, que a gente precisa mudar as instituições, mas as instituições têm que existir, a gente não chega a lugar algum.